não só tinham tido anos de maus resultados na equipe, né? E até na vida, e nós nos jogamos para dentro do esporte e pode ser um alívio, né? Para pressões e frustrações que temos na vida, a gente pode deixar as outras coisas de lado por um tempo. Eu sinto uma responsabilidade por esse clube que eu não sinto pelo Crystal Palace. O Crystal Palace tem um presidente muito capaz no Steve Parish, e ele me disse o que é ser rebaixado todo ano, de sonhar com a ascensão e ter o medo de ser rebaixado. Eu não percebi isso bem até ver que isso era minha responsabilidade no Botafogo. Seja lá por que razão, isso me veio como uma oportunidade. Eu vi como uma época de transformação no Brasil, com a nova liga, com o convite de capital estrangeiro, capital saudável, de gente que quer entrar e participar. E eu me toquei, de repente, dizendo, isso aqui está comigo, minha responsabilidade, não posso fazer besteira aqui. Eu não sinto isso no Crystal Palace. Eu adoro aquela equipe, eu adoro a Premier League inglesa, eu levo meus filhos, eles não ficam comigo, lógico, na tribuna, eles vão para os pubs, sentam lá com os torcedores. Eu amo Crystal Palace, mas eu tenho uma responsabilidade para com o Botafogo que eu não tenho no Crystal Palace, que eu não tive no Olympique Lyon. Botafogo é minha responsabilidade. A moça a que ele se refere é a nossa repórter Gabriela Moreira, que estava na transmissão ao vivo e de forma muito competente, como a Gabi entrevistou o Textor aqui ao vivo no Sport TV. Carlos Eduardo Lino. Seu Textor, boa tarde. Eu tenho a sensação de que o senhor identificou esse ambiente diferente dentro de estádio de futebol, mas também já deve ter percebido que há um ambiente bem diferente também nos negócios no Brasil, na forma como clubes se relacionam com a entidade maior, com a CBF, na necessidade que vocês têm de se organizar como liga, como clubes. O que o senhor diria que há de diferente no ambiente de negócios do Brasil com o que o senhor estava habituado a lidar? Infelizmente, eu perdi um pouco da tradução. Mas você pode explicar para mim rapidamente? Pergunte de novo, Lino, por favor. Ok, vou perguntar sobre o ambiente de negócios. Os estádios são diferentes, mas o ambiente de negócios no Brasil lhe surpreendeu de alguma forma? Não, eu já, eu faço transações comerciais no mundo todo. O ponto de vista, o lado econômico aqui no futebol, aqui é menor do que deveria ser. Eu acho que isso é porque houve pouca exportação de futebol brasileiro para o mundo. Então é surpreendente ver uma equipe grande como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, esses times muito grandes que conhecemos pelo mundo afora, e eles ganham bem até em nível de Brasil, mas lá fora quase que não existe. Então vocês não estão exportando muito bem o produto, ou até exportando muito. Então $15 mil, 75 milhões de reais na janela de transferência, parece pouca coisa, mas foi considerado mais alto do que estava se gastando na última janela. Essa quantia é menos do que nós passamos pelo Magui no Crystal Palace, ou Joe Anderson, zagueiro jovem. Então, com o tempo, isso ficou meio desconexo. Como é que se passou a seleção brasileira? Eu cresci na Flórida, eu fui criado na Flórida. Todo mundo pensa em talento, buscar no Brasil e como um time de referência. Como fazer um link entre... como é que esse talento todo tem meio que uma ruptura quando se trata da exportação? Então, a economia do futebol brasileiro, comparado com a oportunidade, é muito pequena. O Brasil ainda é um dos favoritos para ganhar a Copa do Mundo esse ano. Por que as ligas aqui não são maiores e mais fortes? Eu posso me considerar sortudo, porque eu tive sorte, né? Eu não sou o cara mais rico do mundo, gente me seguindo, investindo em mais equipes, trazer mais
capital dos meus parceiros no Botafogo, eu estou muito empolgado em fazer parte disso. Então, o que me surpreende é como é que a escala do futebol brasileiro ser tão grande em termos de criatividade, técnica, a história e o desempenho contínuo dos jogadores brasileiros na Europa, mas do ponto de vista econômico, a liga é muito pequena, não faz sentido para mim. Kleber Machado. Mr. Textor, boa tarde, seja bem-vindo. O lado emocional do futebol brasileiro parece que o senhor já sentiu. O lado racional, o senhor, nessa última resposta, mostrou bem quais são as dificuldades. Nesse pouco tempo, o senhor percebe que há esse pensamento entre os dirigentes para evoluir nesse aspecto? Eu acho. Eu não comecei, né, com Libra. Libra foi uma ideia durante um tempo, muita energia existia na época que eu apareci. O Botafogo não é o primeiro membro do Libra, nem o 10º. Então, muitos empresários de outros excelentes clubes, eu não entendo por que o timing é agora, a hora certa é considerada agora, mas os líderes do futebol brasileiro decidiram se juntar para fazer o que fizeram na Premier League, na Liga na Inglaterra, há 25 anos. Alguém consegue, faz algo a respeito, o capital existe, o governo mudou as regras quanto à Sociedade Anônima de Futebol, SAF, talvez eu seja o líder do próximo capítulo, mas eu sou um seguidor, de acordo com o último. Eu acho que o Brasil está pronto, sim. Senhor John Textor, o senhor falou das contratações que vieram após a sua chegada, e o painel é de fato impressionante quando a gente lembra da realidade financeira recente do Botafogo. A gente pode colocar todos os reforços que vieram desde que o senhor se tornou o sócio majoritário da SAF. São muitos jogadores, inegavelmente bons jogadores, mas nesse perfil, por exemplo, a gente não vê um grande astro internacional, um jogador que, por exemplo, possa levar uma multidão ao aeroporto, recepcioná-lo. Por acaso está nos seus planos, agora para julho, quando reabre o período de transferência, mudar o perfil de contratação, trazer jogadores de um currículo impactante, jogadores como, por exemplo, Luizito Soares, e já pergunto, James Rodrigues é uma possibilidade? Bem, eu vou falar, já vou falar do James Rodrigues, mas os fãs têm que entender, os torcedores têm que entender que quando disseram que eu seria o novo dono e até eu vir a ser o novo dono, até eu assinar uma carta de intenção com o Botafogo, levou um tempo até eu virar de fato dono. Passaram-se alguns meses, na verdade. Agora, quanto a contratar um jogador, isso se deu em poucas semanas depois do início da temporada, na principal campanha. Eu acho que final de fevereiro, começo de março. Mas aí, se você está tentando construir uma equipe baseada na equipe da Série B do ano passado, você faz numa época onde não há janelas de transferência abertas no mundo. Então, você está tentando encontrar jogadores talentosos que estão ali à beirada de um elenco que praticamente não existe, digamos assim. Em julho, com a grande janela que vai se abrir, jogadores experientes, em desenvolvimento, famosos, excelentes. Julho e agosto, está todo mundo indo e vindo, né? Mas quando a gente estava tentando se preparar para a temporada abrindo em 15 de abril, não havia jogadores. Luiz Castro, Mazuco também se envolveu, o Luiz Castro se envolveu. Eu acho que nós fizemos um bom trabalho na identificação de jogadores em transição, jovens promessas que poderiam estar perto de um padrão de Série A. Estávamos fazendo isso em março, abril. Você não vai pegar um nome grande, alguém que vá sacudir o aeroporto. Em julho e agosto pode ser. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a história do Cavani foi verdade. O James Rodrigues, nossos filhos
cresceram quase bilíngues, né? Falando com dialeto colombiano, gostavam, né, muito do futebol de lá e gostavam muito do James Rodrigues. Seria possível trazê-lo? Não sei. Ele colocou na mesa que ele estava buscando um desafio. Mas olha o que está acontecendo no Brasil, né? Por que alguém não iria querer vir aqui nesse ponto da história? Então, conversamos com ele, espero poder convencê-lo a juntar-se a nós. Mas não se trata de nomes famosos, um nome famoso que joga bola, né? Na maioria das vezes, até que um torcedor veja um grande nome e diga, Sr. Textor, temos que colocá-lo no elenco. Aí chega uma hora, já está velho demais, está lento demais, os filhos dele já têm 17 anos, não quer sair da Alemanha ou não quer sair do colégio, seja lá onde estiverem. Tem um equilíbrio de ir atrás de uma grande estrela que custa caro e que não joga mais, ou então eu vou atrás do próximo grande jogador que tem 24, 29 anos. É isso que buscamos, um equilíbrio, digamos assim. Desculpe, o Cavani ainda é uma possibilidade? Ainda está no radar do Botafogo, já que o senhor confirmou que foi atrás dele? Não, ele não está mais no nosso radar. Eu ainda gosto muito dele. Eu acho que fiquei muito feliz em ver o Crystal Palace ganhar da equipe dele, né, no final do ano. Naquele dia eu não fui fã dele, mas eu sou fã dele ainda, né? Mas ele não vem, não. Ele não estamos conversando. Sr. Textor, semana passada, torcedores invadiram o centro de treinamento do Botafogo, fazendo cobranças aos jogadores. Essa é uma cena comum a outros clubes no futebol brasileiro. De que maneira o senhor viu isso? E se o senhor tem alguma proposta ou já fez já teve uma reflexão sobre como fazer para que isso não se repita, não apenas no Botafogo, mas no cenário de negócios do futebol brasileiro? Bom, não há praticamente nenhum modo de se evitar, né, de se suprimir a emoção de uma torcida quando ela quer passar por cima da segurança. No jogo do Crystal Palace com o Everton, na Inglaterra, no ano passado, onde eles conseguiram ganhar uma partida que assegurou sua continuidade na Série A de lá, a Premier League, tinha muita segurança lá. E é o poder da torcida, nada a se fazer contra. Não tem como. Podemos trabalhar mais a segurança, sim. Já fizemos e vamos fazer mais. E como é que nos sentimos? Eu fiquei de coração partido. Eu vi o que estava acontecendo na minha frente e à medida que eu assistia, eu perdia jogadores que eu estava tentando recrutar. Um jogador muito importante que talvez tenhamos perdido. Pode ser que consigamos recuperar algumas situações, mas algumas das pessoas que foram registradas na Câmara, batendo no peito, dizendo vamos lá peitar os jogadores. A mesma pessoa. São as mesmas pessoas cujas mensagens eu leio no Twitter e que me dizem, dá para você ir atrás de tal jogador? Você promete trazer tal jogador? E o jogador de que mais falavam pode agora não vir mais por causa daquele dia. Então, quando você quando você berra lá a vergonha, quando você invade as instalações, o estádio, você tem o direito de vaiar, de berrar vergonha, mas você é torcedor, eu sou torcedor, ficamos chateados, revoltados. Mas eu peço às pessoas, eu pergunto, você está fazendo seu time ganhar assim? Isso está fazendo com que seu jogador jogue mais? Quando você está no meio tempo perdendo de 1-0, num jogo onde você teve todas as oportunidades e teve muitas chances, e está perdendo porque um jovem bateu bem uma falta, isso é uma razão para, sabe, vaiar, invadir, vai fazer com que seu time comece melhor o segundo tempo? Mas tiveram razão em estar frustrados. Eu pude berrar lá em casa, eu berro com a televisão, eu posso. Mas no estádio, eu peço aos nossos torcedores que fiquem apoiando nossos jogadores de uma maneira mais positiva e pensar como eu posso ser mais um apoiador. Eu chamo de co-participantes. Como você faria com que esse jogador jogasse mais sendo um co-participante?
segure a sua vaia, segure seu grito de vergonha. Seria meu pedido gentilmente aos fãs para ver como eles poderiam nos ajudar a jogar melhor. Estamos onde estamos. Nós juntamos nossa equipe meio que rapidamente, viemos da segunda divisão. Quando eu vejo alguém de preto e branco, eu não me importa quanto ganham, quão famosos são. Eu quero que eles usem o escudo, quero que eles se matem no campo pelo nosso time e quero que os torcedores apreciem e deem valor ao que esses jovens estão fazendo. Isso seria o que eu pediria. Quanto à invasão, entendi, claro, tem que parar. Eu não sei como parar. Tem que parar. A segurança não consegue frear, mas os torcedores têm que parar. Esse jogador a que o senhor se refere, que ficou distante, foi o Zahavi? Eu hesito aqui em falar da pessoa, mas as pessoas sabem de quem eu estou falando, eu diria. Grande jogador, veterano. Geralmente, jogador veterano traz consigo mulher, filhos, família. Ele não está obrigado a vir. Já é público que ele gosta do nosso projeto, está gostando do momento, não só do Botafogo, mas do Brasil. Ele tem interesse, mas também já foi divulgado publicamente que houve questões de segurança, aconteceram com a família dele, outros clubes, isso já aconteceu com vários atletas. Eu não quero focar no Zahavi, porque está afetando toda a conversa que eu tenho agora. Toda a conversa que eu tenho agora com jogadores na Europa, aquela invasão foi transmitida de modo mais amplo do que aqui. É uma reflexão do que está acontecendo no Brasil. É uma péssima reflexão nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estava ali, vergonhosamente, as lágrimas, mas do lado positivo foi assim demais, foi demais. Eu nunca vi isso no mundo do futebol, o que eu vi lá. No Crystal Palace disseram pra gente, John, nós temos grandes torcedores também. Como é que você pode dizer que são melhores torcedores ou a emoção é maior no Brasil? Mas, sabe, o grupo chamado Homesdale Fanatics, que organizam a torcida lá do Crystal Palace e tal, imagina aquele canto de fãs cantando, os fãs ávidos. Imagina isso se replicando por todo o estádio. É isso que acontece no Brasil. É por isso que aquele dia foi avassalador para mim. E é isso que temos que mostrar. Não precisamos dessas histórias na televisão, passando pelo mundo todo por causa de 12 idiotas com raiva invadindo o campo para peitar o time. Assim ninguém vai se importar com o futebol brasileiro, não vão querer vir para cá. Então, se aprendemos com aquele pequeno momento, vamos tentar tirar o de positivo, né? Pegar o positivo. Esse é o meu trabalho. Lino? O senhor acaba de vir da CBF, onde foi conversar, até onde sabemos, sobre arbitragem. A arbitragem brasileira lhe preocupa? Não é verdade. Eu fui lá pela comida. A comida na lanchonete da CBF, eu nunca vi nada igual no Brasil. Recomendo que todos passem lá. Não estou dizendo que eles gastaram, sabe, muito dinheiro, teve lagosta, esse tipo de coisa, não. Mas vamos tentar recrutar o chefe deles. Mas eu tive uma grande reunião com o chefe de arbitragem. A questão com a qual nós teríamos nos preocupado já tinha terminado no início da reunião. Uma situação específica no jogo recente e responsabilização adequada e a disciplina naquele caso já tinha sido decidido. Eu acho que aquilo vira um bom exercício profissional para a pessoa. É um momento para se parar, refletir. Nós ficamos satisfeitos com a decisão da CBF antes de aparecermos lá. A reunião teve a ver com dar o próximo passo. A nossa ideia é, se estamos criando uma nova liga em um novo momento, se pudermos pegar as lições aprendidas e levá-las pelo mundo todo,
por exemplo, a implementação do VAR. O que eu acho que tem que acontecer é que os juízes têm que ser pagos como profissionais em tempo integral. Atletas têm que treinar entre jogos, os juízes também, os árbitros também. Tem tanta coisa que acontece num jogo que acontece pela primeira vez. Um juiz pode olhar para uma situação, a posição dos jogadores, do corpo deles, da bola, seja da mão até a cabeça ou da cabeça até o gramado. Coisas podem ser vistas pela primeira vez por causa da variabilidade do futebol. Muita coisa pode ser vista pela primeira vez. Então, ver entre os jogos como os juízes estão interpretando e executando, esse treinamento e essa prática é o que deve acontecer entre jogos. No Brasil não acontece isso porque os juízes têm outro emprego e têm que se preparar para o grande jogo com algumas horas de preparo. Eles deviam ser contratados em tempo integral, serem bem pagos, deveriam ver filmes para melhorar entre jogos. Então tivemos uma boa conversa sobre a arbitragem no Brasil. E é isso que eu acho legal do Brasil. Podemos limpar a mesa e começar do zero. Eu sou o cara novo, aprendendo muito sobre o Brasil. Eu posso dizer para vocês que os líderes desses outros grandes clubes, eu acho que o torcedor brasileiro tem que estar bem feliz. O futebol brasileiro tem muita gente inteligente por trás. Então, eles também podem ver a oportunidade de começar do zero, olhar para o futuro, aprender com o que aconteceu lá fora, melhorar o jogo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Foi essa conversa que eu tive com o chefe de arbitragem e foi bem divertida. Kleber Machado? Sr. Textor, nessa primeira entrevista, o senhor se mostra um homem muito bem informado, com conceitos de futebol, com a sensibilidade do ambiente e um homem de negócios, eficiente e bem-sucedido. E percebeu que o brasileiro tem pressa. No futebol, muita pressa. O senhor planeja um tempo para que o Botafogo esteja mais próximo do que o senhor pensou para o Botafogo? Bom, o mundo está se movendo mais rapidamente hoje em dia. Faz 25, 30 anos desde que a Premier League foi criada na Inglaterra. Algumas coisas eles acabaram descobrindo o que estavam fazendo errado, que estava mal planejado. Um exemplo, somente agora, depois de tantos anos, as receitas internacionais dos contratos para televisão e da Premier League, eu acho que em 2 anos vão ser iguais e vão passar as receitas domésticas. Levou 25 anos ou mais até isso se ajustar e acontecer. O tempo agora é outro. Vamos ver isso aqui e vai acontecer com muito mais rapidez. A tecnologia norteando a televisão faz com que o nosso consumo de conteúdo mude, como nos apoiamos e dependemos do esporte mais do que anos atrás, porque o conteúdo esportivo é tão ubíquo e muito acessível. Eu espero, portanto, que nós passemos de zero, receita internacional zero, em contratos de transmissão, até um momento onde a receita internacional passe a receita doméstica. E eu acho que isso vai acontecer dentro de 5 a 7 anos. Levou 25 anos no caso da Premier League, né? Então, eu não sou uma pessoa normalmente muito paciente, mas eu não acho que eu tenho que ser paciente. Essa geração jovem, o consumo de conteúdo deles, as ferramentas que eles têm para consumir os conteúdos, tudo está muito acelerado. Então, o que nós precisamos fazer é falar um pouco menos sobre quanto vamos ganhar do investidor nas transmissões e como vai ser dividido entre os times e as equipes. A conversa tem que ser sobre estabelecer a liga e a sua governança corretamente. Nós fomos bem ousados na criação de Libra, mas a CBF, que mantém, rege o jogo nacional, a participação deles também, claro, é muito importante. Eu gostaria que falassem menos sobre o dinheiro com televisão e sim a governança, as regras, qualidade de produção, como vamos projetar o jogo para o mundo, qual vai ser a qualidade do jogo que vamos mudar o mundo. Essa deveria ser a
conversa agora e não como vamos dividir a fatia de pizza, digamos assim. Eu acho que dentro de 5 a 7 anos vai chegar e ultrapassar as receitas domésticas. Eu tenho sorte de ser parte disso, me sinto sortudo com isso. Queria repassar agora uma pergunta do torcedor do Botafogo. Eu anunciei a sua vinda no Twitter e pedi perguntas de torcedores. E, para minha surpresa, muita gente querendo saber de estrutura, entendendo como estrutura pode ganhar campeonatos, ganhar jogos. Então, muitos torcedores do Botafogo querendo saber de centro de treinamento, quando o senhor pretende, em que momento, fazer um centro de treinamentos para o Botafogo que seja um local de excelência, e também sobre o estádio Newton Santos. Se o senhor está satisfeito com ele, o Botafogo tem uma concessão até 2051, se o senhor tem algum plano ali para o estádio ou até mesmo uma outra arena no futuro para o Botafogo. Bom, começando com a primeira pergunta, eu pessoalmente, eu passo a maior parte do meu tempo vendo jogos juvenis, júnior. Eu tenho uma escolinha na Flórida. Antes de entrar no negócio de futebol e adquirir o Crystal Palace, eu assistia 200 a 250 jogos por ano. Do ponto de vista tecnológico, né? Enquanto eu podia trabalhar com o lado tecnológico e viajar e ajudar esses jovens a se tornarem estudantes universitários, eu fui me interessando com juventude e seu desenvolvimento. Eu tenho orgulho de ter os ajudado a avançar. Tinha uma época que eu estava convencendo as crianças a não serem profissionais. Não temos uma liga profissional muito desenvolvida nos Estados Unidos. Eu sinto dizer isso, mas a MLS, a Liga de Futebol nos Estados Unidos, está longe de qualquer outra liga. Então, falando isso para o Botafogo, Crystal Palace, sul de Londres, uma equipe inicialmente pequena, e fizemos as instalações lá de treinamento, eles foram subindo, o seu time sub-18 conseguiu atingir altos patamares do nível de Chelsea e Arsenal. Então, no sul de Londres, o fato dos jovens não ter onde treinar e se desenvolver, no sul de Londres, o restaurante do Crystal Palace é um dos melhores que tem. Porque nutrição, as crianças lá adoram comer lá e podem ter boa nutrição, né? Os fãs não querem ouvir falar disso todo dia. Acabamos de perder 4 jogos ou 2 jogos seguidos e tem o jogo da semana que vem, mas nós temos que colocar energia na escolinha, porque queremos permanecer na primeira divisão e construir em cima disso e que façamos uma academia online nos próximos anos, faça com que cada criança e pai e mãe daquela criança confie essa criança a nós, à medida que eles se desenvolvem. E aí teremos uma equipe digna de campeonato que seja sustentável, que não vai depender tanto daquele novo jogador que assinamos o contrato. Crystal Palace temos Chezron Rakzaki, Mitchell, o Zaha, são todos jogadores da equipe principal que vieram da academia, da escolinha. No Olympique Lyonnais, 49% do seu elenco veio da sua escolinha, ou sua academia. Então, se conseguirmos encontrar 11 jogadores, desenvolver 11 jogadores melhores do que os 11 jogadores que um time mais rico consegue comprar, teremos um modelo sustentável pelos próximos anos. Então, para mim, tem a ver com a base. Quanto ao estádio, qualquer estádio construído com uma pista olímpica em volta dele não é um estádio de futebol. O Crystal Palace, eu tive que ficar voltando a esse exemplo. É um grande exemplo no caso lá. É pequeno, não é muito impressionante, mas o campo e os torcedores estão lá bem em cima uns dos outros. A energia, é a maneira de se sentir conectado com a plateia, ajuda os jogadores, ajuda a experiência de entretenimento para os torcedores, e é disso que precisamos para o Botafogo. Eu acho que isso não dá para se atingir no Engenhão Newton Santos. O custo de conversão seria muito alto. O que eu gostaria para
para o estádio, eu gostaria de manter a conexão entre o clube social e o clube de futebol. É isso que faz com que os clubes aqui sejam sensacionais. Não é só futebol, mas tem a ver com regata, vôlei, conexão com a comunidade. Eu queria ver umas instalações onde temos o estádio, academia, o lado social, com a comunidade, tudo criando uma energia que impulsiona a nossa equipe. E isso, para mim, vai tornar, vai criar uma equipe muito bem sucedida. Eu acho que com um engenhão, Newton Santos, não dá para fazer isso. É o minha principal meta, eu diria. Nós temos tempo de mais uma pergunta, certo, produção? Eu queria fazer uma última pergunta em nome do programa. Você citou o Crystal Palace, o Lyon, sua mais recente aquisição. Quero saber se está no radar mais algum clube pelo mundo, na América do Sul, pelo mundo, e se eles vão funcionar como uma multinacional ou se cada clube terá sua vida própria e será totalmente independente dentro dessa rede de clubes que o senhor está arrebatando. Não, obrigado pela pergunta. Algumas pessoas pensam que isso é uma estratégia comercial, comprar clube um atrás do outro. Essa coisa multiclube que está acontecendo pelo mundo, eu não gosto muito dessa tendência. A nossa abordagem é adquirir clubes, comprar clubes. Eu estou pensando bem seriamente em fazer outro investimento ou não num nível muito significativo, mas a dinheirama quebrou o futebol pelo mundo, nas grandes ligas, até na Premier League. Quando tem um estado soberano, como Bahrein, Abu Dhabi, onde há uma liga onde só tem um ou dois campeões todo ano, em Portugal a gente só tem a perguntar qual dos três vai ser o campeão. Está começando a acontecer na Inglaterra. Toda vez que alguém que não era dos principais times ganhar a Premier League, a última vez que aconteceu isso foi em 2015 com o Leicester, que foi uma aberração. Então não há limites quanto ao que se pode gastar. Eu gosto da ideia de que ainda se trata de 11 homens ou mulheres, uma bola contra outros 11 ou outras 11. Há bolsões de jogadores, como na América do Sul, Estados Unidos, que ninguém nunca viu. Não tem academia, escolinha. Toda criança na Europa, com 9 anos, já tem um agente lá tentando contratá-las. Mas na América do Sul, é difícil ser visto, descoberto, desenvolvido. E nos Estados Unidos, por causa das regras, é impossível passar dos Estados Unidos para jogar na Europa. Então, nós juntamos um grupo de equipes com as leis de seus países que podem se combinar para maximizar o acesso a meninos talentosos, crianças talentosas, a entrar para o futebol. Eu posso pegar um americano e levá-lo para a Bélgica, trazer um europeu para o Brasil, posso pegar um sul-americano, através do Brasil, ajudar o Botafogo a ser vencedor e construir um caminho que eles queiram galgar para a França, para a Bélgica, para a Inglaterra. Então, essa coisa de 4, 5 clubes de primeira, clube grande não pode alimentar o outro. Toda comunidade merece um campeonato. Esse campeonato, para que eles ganhem, tudo vai ser feito para conhecer. O Manchester City tem pequenos clubes que acabam alimentando. Que bom para eles, mas eu não gosto disso. No nosso caso, os fãs são espertos. Assim que eu apareci, os torcedores do Botafogo começaram a utilizar camisas do Crystal Palace. E agora eu vejo gente nos pubs na Inglaterra usando camisas do Botafogo, indo para o jogo do Crystal Palace. Eu vejo pessoas falando inglês, que falam inglês usando camisa do Botafogo do Crystal Palace. Então, queremos ter uma pegada global de identificação de talento.
Os torcedores já sacavam isso antes dos outros, já se chamam de irmão, já acontece com o Leão. E o Leão já tem conexão com o Brasil, eles têm 10% da Resende, têm interesse numa academia, em jogadores muito bem-sucedidos naquela equipe francesa. Há uma razão para isso, não é que eu queria sair e dizer, vou comprar esse clube, aquele outro, não. Temos que ter modos alternativos de concorrência através do qual possamos ganhar dos maiores clubes sem só usar dinheiro. E eu peço aos torcedores que entendam isso. Quando eu trago alguém para a equipe de reserva, ou a equipe B, que você não conhece, eles podem ser o melhor jogador do mundo que você nunca ouviu falar. É assim que queremos trabalhar. É um projeto divertido. Mais uma vez, eu quero que todo mundo tenha as expectativas corretas, né? Queremos ficar na Série A, queremos melhorar a cada ano. Eu gosto de sonhar, já falei várias vezes. Eu gosto de ter os olhos bem abertos ao sonhar, porque é difícil ganhar de times como Palmeiras, quando todo mundo tem um toque de bola perfeito, sabe? Estão todos preparados ali para receber, passar a bola e até te deixam tonto se você não estiver preparado para isso. Então, não vamos destruir a liga esse ano, não esperem isso de nós, mas queremos ser abertos e sustentáveis, é isso que queremos. Ganhamos um tempo extra, então poderemos fazer uma última rodada de entrevista com a pergunta do PC, do Lino e do Kleber. PC. Senhor João, no primeiro movimento de mercado, o senhor formou um time. O Botafogo passou a ter um time naquela primeira ação de mercado. Agora vem uma nova janela de transferência. O senhor, Luiz Castro, o Mazuco, projetam o que para o Botafogo nessa nova janela de transferência? Boas notícias são aqui. Nenhum desses homens está projetando. É o Alessandro Brissell. Ele é o cara inteligente da sala que ninguém nunca fala. Estamos projetando o seguinte, falamos muito. O Luiz Castro foi escolhido porque ele é um professor, né, de um nível europeu muito alto. Há a diferença de jogar vindo de trás e construir a partir do fundo, que é o que nós estamos tentando fazer. Então, você instala o sistema, você pode não ter os atletas que combinam com cada responsabilidade, mas o Castro está fazendo um bom trabalho de adaptar os jogadores, fazer com que se adaptem, que se acostumem a usar uma alta linha de defesa. Há responsabilidade com isso. Já desavou em alguns pontos, como vocês já viram, mas quando você joga com essa linha alta, você está jogando de modo arriscado e dá para construir uma base. Quando você faz isso pelo campo, dá para atacar com posse e se dá bem, mas às vezes a gente fica esticado quando uma pessoa está fora da posição, outra pessoa sai da posição e aí acontece um Palmeiras da vida. Então, aprendemos muito sobre quem está jogando bem, sobre o sistema do Luiz Castro, a academia FC Porto, né, onde ele esteve participando. Isso foi desenvolvido e levado para o leste europeu, Catar. Isso mostra como ele se adapta bem a jogar em diferentes ligas, mas com os mesmos princípios. Então, fomos expostos algumas vezes e é do que ele precisa. Precisamos de mais força nas pontas. A frente continua sendo agressiva. Tem que ser mais agressiva. É necessário adicionar qualidade. Eu não quero falar muito disso, porque eu quero que todo jogador na equipe sinta que esteja no plano. O Keke. Quem conhecia em fevereiro, abril? Quem é que vem? Quem é que vem? Eles querem saber, o torcedor quer saber quem vem, se vão gastar com quem. Eu quero que todo mundo no elenco hoje se sinta o que ele tem feito e ganhe uma posição na equipe principal. Toda equipe, todo jogador da equipe B, nós colocamos 5 jogadores da equipe de reservas no time principal. E isso diz o que aos jogadores da equipe principal? Não estamos só aqui brincando de treinar, todo mundo tem a oportunidade de subir. Eu gosto de dizer aos torcedores, olha na próxima janela, mas eu me importo mais que os meus jogadores ouçam o que sai da minha boca. Eles fizeram quero que eles façam a mesma coisa que o Saravia, o jogador, o Tietê e o Osayama têm feito nas últimas partidas. É isso que eu quero. John,
Você parece muito apaixonado pelo Botafogo, parece muito envolvido com o Botafogo. Mas você não me conhece, eu sou um homem de negócios e tenho muito dinheiro. Se eu lhe oferecer o dobro do que você pagou agora pelo Botafogo, você vende? Não. Não. Eu tenho 56 anos, eu me aposentei aos 55. É isso que eu faço. Esse é o meu trabalho na aposentadoria. Eu trabalho muito na aposentadoria. Eu não sei o que mais eu iria querer fazer na vida, da vida. Eu cresci com pouco dinheiro, fiz dinheiro, perdi tudo. Depois eu percebi que eu tinha que ajustar essa conta na vida. E não teve a ver com os dólares. Quando eu comecei a trabalhar por paixão e trabalhar com coisa divertida, eu gosto de trabalhar com coisas escaláveis no nível global, porque isso, no final, quando dá resultado, é muito bom. O meu sucesso financeiro, depois do meu grande fracasso financeiro em 2010, esse sucesso foi tão maior do que eu perdi, porque eu trabalhava com coisas que me divertiam, que eu gostava muito, e eu adoro a ideia de saber que eu posso ser parte do futuro de algo. Eu tenho um estagiário, um jovem, no meu escritório lá na Flórida. Ele faz as traduções, né, de português para inglês nos chamados de Libra. E aí a gente fala, a gente está aqui na mesa para criar uma nova Premier League sobre a qual o mundo vai estar falando durante décadas e está acontecendo agora. É um privilégio fazer parte disso. Se alguém me oferecer mais dinheiro para esse clube, sabe? Por que isso importaria? Eu não estou nem aí. Então eu vou ficar um tempo aqui, espero estar por um tempo aqui. Eu sou o coproprietário da equipe, os outros proprietários são os torcedores e eu gostaria que me mantivessem aqui por um tempo. Bela pergunta ali no Kleber. E já que o senhor não vendeu o Botafogo, o senhor deve ter ido ver a história do Botafogo. Eu queria que o senhor me dissesse como é que o senhor entrou em contato com essa história brilhante de tantos craques, de tantos campeões do mundo, que é a história do glorioso Botafogo. Contato, como é que foi? Eu me lembro das listras pretas e brancas. Tem muito time aqui listrado. Eu vou ligar para o Santos e para o Atlético Mineiro e pedir para eles mudarem o uniforme, porque acho que nós vestimos as listras melhor do que eles. Eu pensei, ontem eu fui ver o jogo e falei, ué, o Botafogo está jogando? Sabe? Fala para aquele pessoal tirar o nosso uniforme. É um nome que vocês ouviram para sempre. Como eu cheguei, eu já contei essa história. Eu queria comprar uma coisa pequena, de alta qualidade, um clube de alta qualidade, fácil de gerir. E esses dois jovens que trabalham no Botafogo me convenceram a ir atrás de algo maior. E acabou dando resultado. E que bom isso, porque quando alguém gosta da história, a ideia de projetar a história para o mundo e contar a história do glorioso, de um dos times mais tradicionais, e conectar essa história através de televisão norteada por tecnologia e distribuição de conteúdo global digital, é uma história muito melhor para eu levar e espalhar pelo mundo. Então, talvez eu seja a pessoa certa para fazer isso por esse clube, conectando o passado ao futuro. Sabendo que o Botafogo está bem atrás dos outros grandes clubes no momento. Eles também têm uma história a contar aqui. E talvez seja maior e mais bem-sucedido nos últimos anos do que a do Botafogo. Mas o tecido de histórias e clubes se junta nesse caso, quando contamos a história do Brasil para o resto do mundo. A minha parte é Botafogo e Libra. A do Rodolfo é Flamengo e Libra. A da Leila é Palmeiras e Libra. Somos todos Brasil, somos todos Libra. Daqui para frente, evoluindo. Cada um de nós tem o seu papel. Eu não sei se isso respondeu a sua pergunta, mas é assim que eu entrei nessa seara, digamos assim. Eu queria agradecer ao John Textor pela primeira entrevista que ele concede a um programa de televisão ao vivo aqui no Brasil. Agradecer ao Botafogo. E se ele quiser usar os nossos últimos momentos na televisão, a audiência está altíssima hoje. Se quiser dizer algumas palavras para o torcedor do Botafogo que nos assistem para a gente encerrar o programa de hoje, John.
Tem um jogo importante no domingo. Antes disso, tem um jogo muito importante no sábado com o Sub-20. Eu vou estar lá assistindo. É o futuro do clube. Afinal de contas, o Botafogo tem a ver com toda faixa etária, todo menino e menina, homem e mulher que utiliza o uniforme alvo-negro, te dando a alegria como torcedor. Então, estamos construindo de baixo para cima, da base. Quando chegamos no estádio Newton Santos e tem as grandes festas, vamos mostrar isso para o mundo, porque o Engenhão é a maior coisa que eu já vi no mundo do esporte. Chegar lá com vocês todos lá. Claro, isso se aplica a todo time brasileiro, não é só o Botafogo. Então vamos ter um festão no domingo. Antes disso, vamos participar de uma festa pensando nos Sub-20. No sábado, vamos pensar na equipe de reserva, ou equipe B, que quer chegar à equipe A. Vamos pensar em todo mundo que utiliza, né, que usa o preto e branco. Obrigado por me deixarem usar preto e branco. Quando me derem uma camisa, que sejam extra grande, por favor, porque eu tenho tanta camisa que eu nem sei mais qual usar. Queria agradecer ao John, a vocês que nos assistiram até essa prorrogação do Seleção de hoje. A gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos. Estamos de volta amanhã ao meio-dia, horário diferente amanhã, hein? De meio-dia a 1h30, o Seleção se despede. Um abraço ao PC, ao Lino, ao Kleber, ao John Textor, a todo mundo que nos assiste. Até amanhã.